né? 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. E o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. Então, duas coisas interessantes nesses versículos aqui. Em primeiro lugar, que Samuel, ele servia ao Senhor, mas perante Eli. O que significa isso? Samuel, jovem, servia a Deus, mas ele estava sob a autoridade do sacerdote Eli. Nós servimos a Deus, mas nós estamos debaixo de autoridades constituídas por Deus, autoridades que nós devemos respeitar, pois Deus é quem as constituiu. Foi Deus que colocou ou permitiu as autoridades assumirem o seu lugar de autoridade. Não respeitar uma autoridade é rebeldia. E a rebeldia, como diz a palavra do Senhor, é como um pecado de feitiçaria. É não respeitar a escolha de Deus, porque foi Deus que constituiu as autoridades. Então a pessoa que não respeita a autoridade, ela não está respeitando a escolha, a decisão de Deus. Ah, mas aquela autoridade é ruim, aquela autoridade faz isso. Quem vai cuidar, quem vai corrigir, quem vai exortar, quem vai tratar as autoridades que fogem da direção é Deus e não nós. Então, quando alguém que está sujeito a uma autoridade tenta corrigir uma autoridade, isso é rebeldia. Nós temos que clamar a Deus para que Deus corrija a autoridade, para que Deus coloque as coisas no seu devido lugar, mas jamais tentar exortar, confrontar uma autoridade. Mesmo porque uma autoridade, na maioria das vezes, ela tem algo que nós não temos, uma vivência maior, uma experiência maior. Então, tem muitas pessoas, eu tenho ouvido isso ao longo da minha vida, muitas pessoas que se dizem crentes, mas são crentes rebeldes. Eles dizem o seguinte: eu só me submeto a Deus, eu só me submeto à autoridade de Deus e não às pessoas. Ela é mentirosa, ela está se enganando, sabe por quê? Porque quem crê em Deus, quem respeita a Deus, respeita a autoridade constituída por Deus. Quando ela não está respeitando uma autoridade constituída por Deus, ela não está demonstrando que crê em Deus e que respeita a escolha e a decisão de Deus. As autoridades, na maioria das vezes, são pessoas mais experientes, e nós devemos respeitar a experiência. Então, há algo muito importante na Bíblia, que é o respeito, o temor, a honra às autoridades. Autoridade, seja ela autoridade, vamos dizer, política, ou seja ela autoridade familiar, autoridade de pai e autoridade de mãe. E vai aqui uma direção de Deus, principalmente para os jovens. Jovens, se você conhece alguém que não respeita os seus pais, não se alie a essa pessoa. Vamos falar mais precisamente, não tenha aliança, não tenha, vamos dizer assim, acordo, sociedade, não se case com alguém que não respeita pai e mãe. Porque se não respeita pai e mãe, não vai respeitar você. Não vai respeitar. Vai te desrespeitar ao longo da vida. Então não se alie, não se associe e não case. Principalmente os jovens que têm que tomar essa decisão. Tá? Não case com uma pessoa que não respeita o pai e a mãe. É Deus revelando que essa pessoa não vai te respeitar, não vai te honrar. Então é muito sério isso, o respeito à autoridade, seja qual desculpa for.
É claro que tem pessoas que podem mudar ao longo da sua vida e passar a respeitar. Pode. Mas espere ela mudar. Espere ela começar a respeitar, para depois se aliar a ela. E uma outra revelação que tem nesse versículo é que a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Ou seja, a palavra de Deus, ela é de muita valia, ela é muito valorosa, não só naqueles dias, em todos os momentos das nossas vidas. A palavra de Deus é o bem mais precioso que nós temos, porque nela está o poder transformador do Senhor, o poder salvador do Senhor. Sem a palavra de Deus, nós ficamos perdidos. Sem a palavra de Deus, nós ficamos na mão do inimigo. Então nós temos que ter essa consciência, né? Aqui diz que não havia visão manifesta. A visão, ela pode até faltar, mas a palavra de Deus nunca deve faltar. A palavra de Deus sempre deve estar presente. Entendam, irmãos? A palavra de Deus é o bem maior, é a nossa orientação, é a garantia da presença do Senhor. Ela nunca deve faltar nas nossas vidas. Avança um pouquinho aqui em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 2. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, estando também Samuel já deitado antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, e em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse: eis-me aqui. E correu a Eli, Samuel correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamastes. Mas ele disse: não te chamei eu, torna-te a deitar-te. E foi e se deitou. Aqui, Deus chamou Samuel, e Samuel procurou Eli. Ao anoitecer, ao dormir. Irmãos, o Senhor ele pode nos chamar a qualquer momento. O Senhor pode falar conosco em qualquer momento, né? E nem sempre ele vai se identificar, como aqui. Ele não falou: Samuel, né? É o Senhor quem fala. Não, ele não se identificou. Por isso, Samuel correu até Eli, pensando que Eli estava chamando ele. Então, o que aconteceu com Samuel? Ele não reconheceu a voz do Senhor. Você reconheceria? Se Deus falasse com você, você reconheceria a voz do Senhor? Ou a confundiria com qualquer outra voz? Irmãos, é importante isso. É importante saber quando Deus está falando conosco. É fundamental. Porque muitas vezes Deus não vai dizer: eu sou o Senhor teu Deus. Não, como aqui. Então, nós nos lembramos daquele exemplo dos dois discípulos que andaram 11 quilômetros com o Senhor Jesus no caminho de Emaús, falando com o Senhor, e não reconheceram a voz do Senhor, né? Por quê? Por falta de convívio com o Senhor, por falta de experiência com o Senhor. Quantas vezes Deus já falou conosco e nós não reconhecemos a sua voz? Entendo? É claro, irmãos, que nós sabemos que Deus fala conosco principalmente através da pregação, mas será que Ele fala conosco em todas as pregações? Será que nós temos o discernimento de saber quando a pregação é de Deus ou a pregação é de homens? Quando a palavra que nós estamos ouvindo vem da boca de Deus ou vem da boca de homens? Será que você reconhece a voz do Senhor? Será que você reconhece a palavra do Senhor? Ou tudo aquilo que você ouve como pregação, você acha que é o Senhor? Ou nada daquilo que você ouve como pregação, você também acha que não é o Senhor? Entende, irmãos? Nós temos que ter esse discernimento. Porque tem muita gente aí falando cada papagaiada, irmãos, que não é Deus falando. Não é Deus. Nós temos que ter a experiência, principalmente com a palavra de Deus, para discernir quando é Deus falando pela pregação, quando é Deus falando pelo nosso coração, porque há algo aí que
que engana muita gente. Tem muitas pessoas que falam: ah, eu senti no coração de fazer isso, eu senti no coração de fazer. Mas será que Deus é que colocou no seu coração? Ou foi o inimigo que está contaminando o seu coração? Você tem esse discernimento quando é o Senhor e quando não é o Senhor? Nós precisamos, porque nós sabemos que o nosso inimigo, o nosso adversário, ele é o mestre do engano. Ele pode enganar a muitos. Tem muita gente ouvindo coisas, pensando que é Deus que está falando, e na verdade não é. E essas pessoas não percebem porque elas não reconhecem a voz de Deus, como Samuel, aqui no caso. E veja no versículo 6 e 7 que diz: e o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli de novo, e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-se, né? E aqui no versículo 7 diz: porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Então vocês vejam aqui que o Senhor outra vez, Deus é Deus de oportunidades, né? Deu uma outra oportunidade para Samuel reconhecer a voz dele, que era o Senhor falando com ele, e ele não identificou que era a voz do Senhor, e outra vez ele pensou que era Eli que estivesse falando, e foi até Eli, né? Samuel, o texto revela que ele ainda não conhecia ao Senhor, ou seja, ele não, e também não ouvia a sua palavra. Olha, irmãos, nós conhecemos a Deus principalmente pela sua palavra, pela revelação da sua palavra, pela revelação daquilo que está escrito. Mas quem não ouve a palavra, não conhece a Deus. Não conhece a Deus. Não conhece e nem o reconhece. Quando é uma ação de Deus, quando é Deus falando por alguém, quando Deus falando por uma pregação. Então entenda, irmãos, tem que ouvir a palavra do Senhor. João 8,47 diz que quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Tem muita gente que diz que conhece a Deus, mas não conhece nada, sabe por quê? Porque não ouve a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos revela quem é Deus, nos mostra como o Senhor é, como o Senhor age, os seus propósitos, o seu plano, aquilo que Ele espera de nós, aquilo que Ele nos deu como estratégias. Nós conhecemos a Deus através da palavra de Deus. Entendam, isso é fundamental, ouvir a palavra de Deus para conhecer cada vez mais a Deus. E aqui vejo aqui no versículo 3, versículo 8, Samuel 3, 8. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamastes. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o mancebo. Pelo que Eli disse a Samuel: vai-te deitar, e há de ser que se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Então aqui, irmãos, pela terceira vez, a terceira oportunidade, Deus chama Samuel e não se identifica como Deus. Mas quando ele recorreu a Eli novamente, Eli, que era um sacerdote experiente, discerniu que era o Senhor chamando Samuel. Então vocês vejam aqui como é importante isso. Eli instruiu a Samuel e começou a se cumprir o propósito de Deus. Eli falou: é Deus que está te chamando, não eu. Quando ele te chamar mais uma vez, diz: eis-me aqui, o teu servo ouve, e Deus vai te instruir para que você cumpra o propósito dele. Porque Deus, quando chama, tem propósito, tem um plano. Entendam o que estava acontecendo. Samuel era um jovem consagrado. Desde antes de nascer, a sua mãe, num voto, consagrou Samuel a Deus, né? Samuel andava em santidade.
mas ele não reconhecia a voz do Senhor. Sabe por quê? Porque ele ainda era jovem, porque ele ainda era inexperiente. Entendam, irmãos, como é fundamental isso. Muitas pessoas até vêm à casa do Senhor, até andam em santidade, até são chamadas pelo Senhor, mas não reconhecem as coisas de Deus, porque lhe faltam experiência com Deus. Quantas vezes nós não reconhecemos a voz de Deus, não enxergamos a sua ação, não enxergamos a sua direção, por falta de experiências com Deus. A inexperiência pode trazer perdas de bênçãos e perdas de oportunidades. É fundamental isso, irmãos, é fundamental, experiência com Deus. E o que nós devemos fazer quando nós chegamos à conclusão que somos inexperientes em alguns determinados aspectos? O que você faria se você tivesse dúvidas com relação à voz que você está ouvindo, à pregação que você está ouvindo, ou aquilo que tem colocado no seu coração? Com a sua humildade, e conhecendo a sua inexperiência, qual seria a sua ação? A ação de Samuel. Que fez Samuel? Consultou Eli. Irmãos, quando nos falta experiência, nós temos que consultar pessoas de Deus experientes. É isso, irmãos. Muitas pessoas caminham ao longo da estrada do Evangelho, procuram ouvir a palavra do Senhor, procuram andar em santidade, mas falta experiência, vivência em determinadas situações. Vocês vejam que Eli detectou, é Deus que está te chamando. Quando chamar outra vez, diga: eis-me aqui, Senhor, o teu servo ouve. Porque Eli era um sacerdote experiente. A experiência é fundamental, irmãos. Nós temos o poder de Deus, nós temos a palavra de Deus, mas nós precisamos ter experiências com Deus. A Bíblia toda mostra isso. E nós devemos, irmãos, quando nós, com humildade, detectarmos a nossa inexperiência mediante alguma situação, mediante algumas circunstâncias, nós temos que buscar pessoas de Deus, mas não qualquer pessoa de Deus. Buscar o Eli, buscar a pessoa de Deus que é experiente, que já vivenciou, que já reconhece a voz do Senhor, que sabe como Deus age, que sabe como Deus chama, que sabe como Deus fala. Irmãos, é importantíssimo isso, irmãos. É uma estratégia para nós, quando detectarmos algumas falta de informação, falta de vivência e de experiência, buscar, consultar pessoas. Teve um rei que ele até tentou fazer isso, mas ele tomou uma decisão totalmente errada. Veja aqui em 1 Reis 12:6. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando esse ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós que se responda a esse povo? O povo estava reivindicando uma diminuição de impostos, que o jugo estava muito pesado, e aqui Roboão, ele estava em dúvida com relação àquilo que ele deveria fazer. A dúvida, ela mostra indecisão. A dúvida não agrada ao Senhor. Aquele que conhece a palavra do Senhor, a vontade de Deus, ele não duvida, ele decide. E o versículo 7 diz: e eles lhe falaram, dizendo: se hoje fores aqui os anciãos que eram conselheiros do seu pai Salomão, e eles lhe falaram, dizendo: se hoje fores servos desse povo, se servir esse povo, e os servires, e respondendo-lhe, lhes falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Você vai conquistá-los se você trouxer boas palavras, se servir ao povo. Porém ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado, e teve conselho com os mancebos, os jovens, que haviam crescido com ele,
que estavam diante dele. E disse-lhe: que aconselhais vós que respondamos a esse povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os mancebos que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: assim falarás a esse povo que te falou, dizendo: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivias sobre nós. Assim lhes falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. E o texto continua: assim que se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Está vendo aqui o que aconteceu? O Roboão, um rei inexperiente, estava diante de uma reivindicação do povo que não aguentava mais o jugo, os impostos, a opressão. E ele consultou os anciãos que eram conselheiros do seu pai, pessoas experientes, que deu um conselho: alivia o jugo, traga a palavra agradável a esse povo, conquiste esse povo, aliviando e trazendo palavras agradáveis. Logo em seguida, ele consultou os jovens que andavam com ele, porque ele era jovem, andava com os jovens, consultou a turma dele, vamos dizer assim. E o que eles disseram? Pesa mais a mão sobre esse povo. O Roboão, irmãos, ele desprezou o conselho dos anciãos experientes e seguiu o conselho dos jovens inexperientes, e endureceu o jugo sobre o povo. O que aconteceu? O Roboão criou uma crise enorme. Essa decisão do Roboão foi responsável pela separação do povo de Deus, dividindo o povo de Deus durante centenas de anos. Irmãos, quando nós ouvimos conselhos de pessoas inexperientes, podemos criar problemas para toda a nossa vida. Ouça pessoas de Deus experientes. Não jogue a experiência dos outros fora. Nos falta experiência em várias áreas. Nós temos que adquirir experiência, e não só ao longo da vida, mas com pessoas experientes. As pessoas têm experiência, nós precisamos de experiência, que busquemos junto a essas pessoas. Entendam, isso é uma estratégia de Deus, consultar pessoas experientes, porque a inexperiência traz muitos males. Dividiu o povo de Deus, trouxe uma série de problemas durante centenas de anos. Nós temos que buscar conselheiros experientes, pessoas de Deus, para evitarmos problemas nas nossas vidas, evitarmos decisões erradas, equivocadas, que só vão trazer males. O nosso melhor conselheiro é o Espírito Santo. Ele nos fala pela palavra. Mas tem situações do dia a dia que tem pessoas que Deus colocou do nosso lado e não colocou à toa. Pessoas com informações e com experiências que podem nos servir, que podem nos ajudar. Entenda, irmãos, nós não podemos ser soberbos ao ponto de não consultarmos. Muitas vezes, você pode até adquirir uma certa experiência através de um estudo sobre o histórico de alguém, o ensinamento de alguém. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, colocou ao nosso redor informações em pessoas que nós não temos, pessoas mais experientes, mais viventes em determinada situação. É uma fonte de experiência para a nossa inexperiência, que vai evitar males sobre as nossas vidas. Segundo Samuel 5:3 diz assim: assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança. Todos os que? Os anciãos, os experientes de Israel, em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos reinou. Irmãos, os anciãos experientes ungiram
e Davi começou a reinar com 30 anos de idade. Davi, ele já tinha sido ungido rei de Israel por Samuel. Sabe quando? 10 anos antes. Mais de 10 anos antes. Por 10 anos, Davi sofreu. Por 10 anos, Davi adquiriu experiência para reinar e reinar bem. Davi tinha o coração segundo a vontade de Deus. Deus já tinha dado vitórias e livramentos a Davi quando jovem. Deus mandou ungir a Davi como rei. Mas Davi não se assentou no trono enquanto não adquirisse experiência. Durante mais de 10 anos, Davi foi perseguido por Saul. E ele adquiriu experiência para perseguir os seus adversários e para assumir o reino. Entenda, irmãos, a experiência é fundamental. Uma pessoa inexperiente sentando-se no trono de Israel ia trazer uma série de problemas. Deus, na sua infinita sabedoria, age assim. Vejam o caso do José do Egito. José do Egito, ele padeceu muito durante 13 anos da sua vida, mas foi só sofrimento? Foi um treinamento. Ele adquiriu experiência. Ele adquiriu experiência de uma situação sem saída num poço, quando foi jogado pelos seus irmãos. Ele adquiriu experiência quando ele gerenciou bem a casa de Potifar. Adquiriu experiência na abundância da casa de Potifar. E adquiriu experiência na escassez da prisão. Para quê? Para que ele assumisse o posto de governador do Egito. E com a sua experiência, administrasse a situação do Egito durante 7 anos de fartura, casa de Potifar, e durante 7 anos de escassez, prisão e poço. Tudo que nós passamos nas nossas vidas são ensinamentos, são treinamentos, são experiências para futuras vitórias. Entendo, Deus é responsável. Deus, ele não vai colocar algo importante na mão de pessoas inexperientes, a não ser que ele próprio comande, a não ser que ele próprio haja, como foi o caso de Jeremias, e como foi o caso de outros, que Deus falou: eu colocarei as palavras na tua boca. Deus, ele pode usar qualquer um, mas nós devemos buscar experiência com aqueles que têm experiência, porque nós precisamos de experiência para evitar perdas que os experientes já passaram, vivenciaram e já sabem como evitá-las. Entenda, irmãos, sabedoria de Deus para nós, há bênçãos que Deus só nos dará depois que nós adquirirmos experiências. Você tem buscado a Deus, você tem honrado a Deus, você foi chamado, consagrado por Deus, você anda em santidade, como Samuel, mas falta a você, a nós, experiência para muitas vezes reconhecer a voz do Senhor. Entenda, irmãos, Eli era sacerdote e experiente, ele sabia que era o Senhor chamando Samuel. Samuel andava até em mais santidade do que o próprio Eli, porque Deus já tinha advertido Eli para corrigir os seus filhos e ele não corrigiu, mas faltava experiência. O Senhor Jesus, Filho de Deus, com todo o poder, com toda a unção, o Senhor Jesus, ele só começou o seu ministério com 30 anos de idade. Por que o Senhor Jesus não começou seu ministério com 15, com 17, com 18, né? Que passou a ser de maior, como o pessoal fala? Por quê? Porque faltava experiência, faltava treinamento, né? Como é que o Senhor Jesus adquiria experiência? Ele conversava com doutores, pessoas experientes numa determinada área.
Essa é a fonte de experiência. Falar com pessoas experientes. Você não precisa esperar ficar velhinho, né? Como Davi, por exemplo, para adquirir toda a experiência da vida. Você adquire experiência com quem já tem experiência. Isso é fundamental, irmãos. É fundamental. Irmãos, a falta de experiência pode trazer mais... Vocês lembram do filho pródigo, irmãos? Ele desperdiçou toda a herança, vivendo dissolutamente. Por quê? Porque o texto diz, era o mais jovem, o mais inexperiente. Mas eu tenho certeza que depois de ter sofrido o que ele sofreu, ele adquiriu experiência. Jamais ele ia desperdiçar algo da fazenda do pai dele. Ele adquiriu experiência depois de todo aquele sofrimento. Irmãos, a inexperiência pune. A inexperiência traz perdas. A inexperiência pode levar uma pessoa a desejar comer bolotas de porcos, né? Por isso nós precisamos buscar a informação, a vivência, a experiência com aqueles que têm experiência. Consulte crentes experientes, diminua as perdas na sua vida, as informações que não temos, alguém experiente ao nosso lado tem. E nós devemos ter a humildade de aprender, irmãos. Não aprender errando, mas aprender com sabedoria, né? Com a experiência passada por pessoas que já vivenciaram certas situações. O Salmo número 1 diz que nós não devemos ouvir conselhos de ímpios. O ímpio, ele é totalmente inexperiente na palavra do Senhor. Não tem experiência nenhuma com Deus, com a palavra do Senhor. O ímpio pode ser experiente em alguma determinada área da ciência, e essa experiência pode ser válida para nós. Mas com relação aquilo que é espiritual, aquilo que é do comportamento humano, é com a palavra, é com quem é de Deus, é com sacerdotes, autoridades experientes de Deus, né? Pessoas que servem ao Senhor há muito tempo. Lembram-se do jovem rico, irmãos? Se aquele jovem rico tivesse experiência com Deus, ele venderia tudo, dava aos pobres, seria salvo e receberia 100 vezes mais. Mas nós não conhecemos a história dele. Ele recusou. Quem sabe ele adquiriu experiência e depois entregou. Não vamos conjecturar aí. Mas se ele tivesse experiência com Deus, falou: eu conheço Deus. Eu conheço meu Deus, que é um Deus multiplicador. Eu vou entregar tudo, entregar para os pobres, vou vender tudo, entregar para os pobres, e eu conheço a Deus, eu tenho experiência com Deus. Deus já me livrou disso, Deus já me livrou do poço, Deus já me livrou da prisão, eu tenho experiência com Deus, eu vou entregar tudo aos pobres, né? E eu vou ser salvo e vou receber 100 vezes mais. Irmãos, nós devemos buscar experiência de pessoas de Deus, pessoas experientes e prosperar. Nós temos que ter essa humildade, irmãos. Essa humildade. Amém, povo de Deus? Vamos ficar